Fala, fiel, novo patrocínio chegando no Corinthians. O Augusto Melo tá tratando isso internamente, tá? A questão do contrato na camisa do Corinthians. Tem informações atualizadas, o estádio cedido ao Santos. Você confere todas as informações do Corinthians agora aqui no canal. Se inscreva, deixa seu like e bora conferir as informações aí com o Nicola. Bora lá! Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Timão tentando remendar problemas e situações deixadas por Duílio Monteiro Alves. Para mim, o pior presidente da história alvinegra. Corinthians estabeleceu como preço para o patrocínio nas costas 30 milhões de reais. Detalhe, o Duílio, como um dos últimos atos na presidência do Corinthians, fechou esse espaço com a Easy Seguros por 11 milhões de reais. Só para piorar, o atual presidente Augusto Melo, depois de vencer a eleição, pediu que o Duílio não fechasse com ninguém para as costas, porque ele já tinha um patrocínio para pagar perto desses 30 milhões de reais. O Duílio ignorou a sugestão e fechou com a Easy Seguros por 11 milhões de reais, contrato por toda a temporada. O que o Augusto está fazendo? Se aproximou da Easy para tentar uma melhoria no contrato ou então para a rescisão do contrato de forma amigável. Existe a possibilidade dessa quebra do contrato acontecer no mês de abril. Isso tudo está sendo debatido, difícil imaginar que a Easy, depois de assegurar o pagamento por 11 milhões de reais, tope bancar mais 19 milhões de reais pela mesma propriedade que ela havia comprado com o Duílio Monteiro Alves. Esse é só um dos vários problemas que o Timão, sob nova administração, conheceu por conta da administração anterior. Só para fechar sobre o Corinthians, informação importante, o Timão tem uma mudança no comando técnico do futebol feminino. Cris Gambaré, que era a diretora de futebol do Corinthians, super vencedor no feminino, acaba de aceitar um convite para trabalhar na seleção brasileira. Para o seu lugar, o Corinthians anunciou Iris Sessô. Vamos ver como é que ela se sai. E a saideira do giro sobre o Corinthians, o Timão fará um amistoso contra o Santos, não mais no sábado e sim na sexta-feira. Jogo disputado na Vila Belmiro. Na semana que vem, confronto contra o Cascavel, lá no Paraná. Bora mudar de assunto e falar sobre a negociação entre Botafogo e Corinthians praticamente cancelada. Alguns dias atrás surgiu a hipótese de o Corinthians contratar o Danilo Barbosa, volante que tem sido titular no Botafogo. Informação que surge hoje é de que o Corinthians procurou de fato o Botafogo e ofereceu uma lista de atletas para tentar uma troca. Essa lista contou com vários nomes, mas não tinha o Gustavo Silva, o Mosquito, que era um alvo do Botafogo. Cheguei a contar para vocês que dirigentes do Botafogo confirmavam o interesse no atleta corintiano. Diante desse cenário e com a definição de o Corinthians não incluir o Mosquito, não há qualquer possibilidade de o negócio avançar. Hoje o Botafogo está mais preocupado em buscar reforços e melhorar o seu desempenho do que propriamente em vender jogadores. Vale a lembrança de que o Botafogo não tem técnico desde a demissão do Thiago Nunes. O Botafogo perdeu seu executivo de futebol, o Mazuco se mudou para o Atlético Paranaense, mais recentemente o coordenador de scout do clube também foi para o Internacional. E é diante desse cenário que o John Textor trabalha no mercado em busca de pessoas que possam comandar o Botafogo. A ideia nesse momento não é tratar sobre reforços. Hora de falar sobre o aluguel da Neoquímica Arena para o Santos. Você sabe, né? Santos e Red Bull Bragantino se enfrentam na semifinal do Campeonato Paulista na próxima quarta-feira no estádio corintiano. Eu cheguei a ler nessa quinta-feira que o Corinthians alugou o estádio por R$1.600.000. O que eu fiz? Procurei o presidente Marcelo Teixeira, presidente santista, para entender como é que foi fechado esse acordo. Confesso que achei esquisito porque alguns dias atrás, batendo papo com o presidente Augusto Melo do Corinthians, ele falou que para alugar o estádio para o Santos haveria um custo mais ou menos de R$1 milhão. E é exatamente esse o número que o Marcelo Teixeira me falou. De acordo com o presidente santista, o Santos vai desembolsar R$1 milhão com aluguel e com impostos, tá? Não estão incluídas nessa conta, obviamente, uma série de despesas com a abertura do estádio. Calcula-se que com todos os ingressos vendidos, a arrecadação possa chegar a quase R$4 milhões. O Peixe tem convicção de que vai faturar muito mais do que no jogo das quartas de final, quando decidiu mandar sua partida contra a Portuguesa na Vila Belmiro e ficou com apenas R$150 mil. É bem verdade que na oportunidade ele acabou perdendo 200 mil, imagino que por conta de alguma causa judicial, mas a receita do Santos seria de algo na casa dos 350 mil. Peixe vislumbra a possibilidade de ultrapassar R$1,5 milhão. Os ingressos começam a ser vendidos nessa sexta-feira a partir das 14 horas. O ingresso mais barato para quem não é sócio do Peixe vai custar R$100. Mudando de assunto, quero repercutir com vocês a possibilidade de o Atlético, uma especulação de que o Atlético Mineiro tentou a contratação do técnico Antônio Oliveira.
Informação trazida pelo Neto no programa Os Donos da Bola, desta quinta-feira, dá conta de que o Atlético ofereceu ao treinador português do Corinthians um caminhão de dinheiro, uma oferta bem melhor do que a que ele tem em mãos para seguir como técnico corintiano. E de acordo também com o Neto, o Antônio Oliveira agradeceu ao contato do pessoal do Atlético, mas preferiu ficar no Corinthians. Fui checar essa informação com uma pessoa do Corinthians e a pessoa disse que tem exatamente essa mesma informação, de que o Atlético fez proposta e o Antônio Oliveira preferiu ficar. Mas, ouvindo o outro lado, conversei com um dirigente atleticano e tratou essa história como irreal. Ele assegura que desde o princípio o grande alvo do Galo foi o Gabriel Milito, treinador argentino, que era comandante do Argentino Júnior até a metade do ano passado, passou por um período sabático, tinha negociações avançadas com a Católica, mas deve ser anunciado como treinador do Atlético muito em breve. O Atlético admite que já fez uma primeira proposta, as partes analisam a questão, o financeiro não é o principal, o Milito está muito preocupado com o projeto, com o comprometimento, com as ideias, com o que o Atlético espera dele, e tudo isso está sendo debatido antes de um acordo. Então temos uma divergência de informações, o pessoal do Corinthians afirmando que o Antônio Oliveira foi procurado, o pessoal do Galo assegurando que não houve nenhum contato. Talvez o ruído de informação esteja aí no Antônio Oliveira, ou quem trabalha para o Antônio, talvez divulgando a notícia de que ele foi procurado, mas na verdade o Atlético assegura que não, que o Gabriel Milito sempre foi o alvo principal. Só para complementar informações aqui, galera, lembrando a vocês que o próximo jogo do Corinthians é pela Copa Sul-Americana, tá? O Corinthians vai enfrentar o Racing, tá? Não é o Racing da Argentina, mas sim do Uruguai, tá? A data da partida é dia 2 de abril, tá? 9h30 da noite. O jogo vai ser lá no Uruguai, é o primeiro jogo aí da Copa Sul-Americana para o Corinthians que vai precisar fazer boas partidas e ganhar, né? Porque só um se classifica do grupo, beleza? A gente volta com mais informações do Corinthians, um grande abraço, até mais e vai Corinthians!